Hello, wie geht's? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os números. Bom, aprender os números em alemão é de extrema necessidade. Os números são algo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Quando você precisa pegar o telefone de alguém, o número da rua, falar a sua idade, enfim, os números aparecem o tempo todo. Para você pedir o preço de algum produto, por exemplo, é muito importante você entender o preço certo, né? Então, os números eles estão no nosso dia a dia e a gente precisa aprender eles da melhor maneira possível no idioma estrangeiro, para a gente não se enrolar. Ainda mais no alemão, que ele possui algumas diferenças do inglês e do português, então ele causa uma certa dúvida, um certo desconforto para quem está aprendendo. Então fica comigo até o final, que eu vou te dar um guia completo de como falar os números, você vai aprender tudo, sem ter nenhuma dúvida, você vai conseguir se comunicar bem, entender, mesmo que alguém fale rapidamente, e também falar de maneira clara. Você vai aprender os números do 0 até o 999.000 sem dificuldades. Vai entender, vai conseguir falar tudo. Vamos nessa? Die Zahlen. Então, die Zahlen significa os números. Então, repara que números é plural, por isso die Zahlen. Né? Então, vamos recapitulando alguns conceitos, aproveitando. Vamos lá. O primeiro que a gente vai aprender é o zero. Null. Null. 1, 1. A pronúncia 1, como se fosse um A com acento. 1. O 2, 2. Lembrando que o Z tem som de TS. Então fica 2, 2. E o W tem som de V. 2. 3. Então o E tem som de A. Então você vai ler 3. O 4. O V tem som de F. 4. O 5. 5. Lembrando que o umlaut você pronuncia o I com biquinho, por isso 5. Por isso que fica 5. Entendeu? Por causa do som do umlaut. 6. 6, o S tem som de Z, então fica 6. 7, você prolonga um pouco o som do E e o S tem som de Z, então fica 7. 8. 8, 8, como Nacht. Então, 8, Nacht, para você conseguir facilitar a pronúncia. O 9, 9, então o E e o U tem som de O com acento agudo. Então fica 9. E o 10, 10, 10. Lembrando da regrinha que o Z tem som de T, de TZ, TS, enfim, fica esse som de 10. O 11, 11, 11. O 12, 12, 12, lembrando que o Z tem som de TS e o umlaut, ele tem o som do E com biquinho, então Então ficaria 12, 12. A partir do 13, entra uma regrinha. Então ficaria, é a mesma regrinha que a gente utiliza no inglês, que a gente utiliza o teen, né? 14. No alemão, a gente acrescenta o 10. Então ficaria 3, 10, 4, 10, 5, 10. Você vai acrescentando o 10 na mesma ordem que você disse nos primeiros aqui. Então, por exemplo, 13, 3, 10, 14, 4, 10, 15, 5, 10, 16, 10, 17, 17, 18, 18, 19, 19, e o 20 é o 20. E aí a gente começa a mudar, a partir do 20 tem uma nova regra. Para ficar mais claro, né, algumas pessoas têm dúvida, o G tem som de CH, então é 20. Porém, tem alguns lugares da Alemanha que eles falam 20. Então, os dois modos estão corretos, mas o mais usual é o CH, o som de CH no final, 20. A partir do 20, então vai ter uma nova regrinha. Então, vamos lá. A partir do 20, então, que é o 20, a gente vai falar assim. Por exemplo, 21, ele vai ficar 21. Então, vai haver uma inversão entre a dezena e a unidade. Então, você não vai falar a dezena e depois a unidade, você vai falar a unidade primeiro e depois a dezena. Então, a tradução disso ficaria mais ou menos assim, 1 e 20, e não 21 como é no português e no inglês, né, que você segue a ordem. Você tem que fazer essa inversão, então.
O 22 ficaria 22, então 2 e 20. O 23, 23. O 24, 24. O 25, 25. E por aí vai. Então tem que lembrar sempre que a partir do 20, então, vai haver essa inversão aí entre a dezena e a unidade. Outra regrinha que aparece também, a partir do 30, né? A gente utiliza o 30. O que acontece? Aqui no 30 a gente utiliza o S7. A partir dos outros, a gente vai utilizar o sich com Z mesmo. Então fique atento que o 30 utiliza o S7. E ele segue a mesma regra da mesma forma. O 31, 31. Então, há novamente a inversão da dezena com a unidade, grava isso. No 40, 40. Então, também tem a regrinha do sich no final. E se você for falar qualquer número, eu coloquei o 45 como exemplo, vai ficar 45, também havendo a inversão. Então, qualquer número que você for falar, tem que lembrar de fazer a inversão. O 50, então, nessa regrinha do sich no final, fica 50, o 60, 60, o 70, 70, o 80, 80 e o 90 fica 90. Bom, só um alerta para na hora de que você for escrever, também tomar cuidado com a escrita aqui no 60 e no 70. Então você não vai escrever o número 6 inteiro, você não vai escrever 6. Você vai escrever até o CH, depois vem o sich. E no 17 você vai parar no B. Então presta atenção para você não errar na hora de escrever esses detalhes. Então, recapitulando, o 20 é o 20. A partir dele, então, há essa inversão da dezena e da unidade. Então, fica 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24. E assim vai. O 30 fica 30, o 40, 40, o 60, 50, o 60, 60, o 70, 70, o 80, 80 e o 90, 90. Bom, então agora nós vamos seguir nos números de 100 até 1000. Aqui começa a ficar um pouco mais complexo, então se você ainda não tem uma boa bagagem de números, você ainda não sabia, a primeira vez que você começa a ter contato com os números, eu sugiro que você volte, recapitule, aprenda bem, ou assista até o final, mas depois volte, sempre recapitulando para você lembrar, para não ficar muito conteúdo para sua cabeça. Se possível, salva, assiste o vídeo de novo várias vezes, para você ir lembrando e se familiarizando e exercitando, para você ficar craque nos números. Então aqui é o famoso pulo do gato, você tem que aprender bem essa parte quando você for ouvir algum número, um número maior, é aqui que vai estar a sua dificuldade. Então preste atenção nessas regrinhas, que esse vai ser o famoso pulo do gato para você ouvir algum preço, alguma coisa, ou se alguém falar algum número extenso muito rápido, você vai conseguir entender. Então vamos lá. O 100, 100. Então ele segue a mesma regra do inglês, né, que é o 100. No alemão, 100. Então você pode falar 100 ou apenas 100 euros, 100 euros, né? Então ele segue a mesma regrinha do inglês. Quando eu for falar 101, eu falo 101. Quando eu for falar 110, eu vou falar 110. Então vai ser sempre assim, 100 e alguma coisa vai ser 100 e o número, conforme você aprendeu lá atrás. Então não tem segredo para utilizar o 100. A partir do 100, o 200, o 300, segue a mesma regra. O número seguido do 100. Então, 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. Então não tem segredo, vai ser os números que você aprendeu seguido do prefixo 100, ok? Bom, vamos pro 1000 agora. O 1000 também segue a mesma regra do inglês, que no inglês é o 1000, aqui também vai ser 1000. Então até a pronúncia é parecida.
Então, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000 e por aí vai. Serão os números normal, escrito normal, com o prefixo thousand. Não tem segredo. Agora eu separei um número um pouco complexo, que é aqui que entra a maior dificuldade das pessoas para entender, né? Um número com 1000, né? Na dezena de 1000. Como que a gente vai ler? Então, os números, como vocês podem perceber, eles são escritos todos juntos. Aqui eu escrevi com uma cor diferente para você identificar os prefixos, mas ele sempre vai ser escrito tudo junto. Então, no alemão tem algumas palavras, algumas frases que elas são escritas realmente tudo junto. Então, qual que é o segredo para você conseguir identificar elas? Você quebrar elas, para você conseguir ler de uma maneira mais fácil. Isso seja um texto com frases, né, que às vezes eles têm essa licença poética para escrever frases todas juntas, e os números são feitos dessa forma também, são escritos todos juntos. Então, ai, cara, é muito difícil, olha o tamanho desse número, como é que eu vou ler esse número? Então, você quebra ele. Então, por exemplo, o número 898.000. Não tem segredo. O 898.000, em alemão, você lê praticamente igual em português. Ó, 898, a gente vai ler 898.000. Então, por exemplo, a primeira parte, 800, é 800, que nem em português. 800, 800. 98. Então, 98. Então, a única dificuldade aqui é que o 98 ele entra naquela regrinha que você tem que inverter. Então, vai ficar 98. Então, aqui você vai usar a regrinha que inverte. 1000. Então, vai ficar 898.000, 800, 98 e 98, 1000. Você estrutura da mesma maneira que no português que no inglês. Você não vai ter que inverter nada nessa estrutura. Apenas quando forem números 98 ou, por exemplo, 21, aquelas regrinhas que a gente aprendeu anteriormente. Só nesse caso você inverte, mas a leitura em si do número completo, ela é igual no português e no inglês. Bom, então agora nós vamos fazer um exercício juntos. Eu quero que você pause o vídeo e escreva esses números como você acha que eles são escritos e falados em alemão. Então vai ser o número 5, número 12, número 17, o número 28, 42, 123 e 999.000. Então agora vamos fazer juntos a correção. Eu vou colocar aqui escrito os números e você vai conferindo aí se está certo e se não estiver correto você já corrige. Então vamos lá, o número 5, em alemão ele é o 5. Escreve assim. O 12 é o 12. O 17 é o 17. Lembrando que você não escreve o número inteiro, né? É o Z para no B, escreve o 10. O 28, 28. Então, lembrando da regrinha, né? De inverter a unidade e a dezena. Por isso que fica 28. Seria o 8 e 20. Lembrando que escreve tudo junto, então vai ficar um nome bem grande mesmo. Isso é normal. 43 também segue a mesma regrinha de você inverter o número e a unidade. Lembrando que a partir do 30 você apenas vai acrescentar o sich no final. Então vai ficar 43. Então, 43. O 123. Então, aqui já entra na regrinha da centena. Então, fica 123. Então, aqui a gente usa duas regrinhas. A regrinha da centena e a regrinha, né, da inversão da unidade com a dezena. Então, vamos lá. Então, fica 123. Então, aqui a gente usa duas regrinhas. E no começo do vídeo, eu falei que eu ia ensinar vocês a contar do 0 ao 999.000. Então, 999.000
a gente fala 999.000. Então aqui a gente vai usar praticamente todas as regrinhas em um. Então, 900, que vai ser o 900. 99, porque aqui no 99 entra aquela regrinha de você trocar a unidade e a dezena. E no final, o 1000. Então vamos lá. Então fica 999.000, ok? Aqui eu vou separar um pouco, ficou grande, para a gente conseguir separar. Então você vai ler um texto, o número tá gigante, como que eu vou conseguir ler esse número, né? Então, 900, que seria o 900, 999, então 999, 1000. Então você tenta separar ele dessa forma para ficar mais claro. Lembrando que tem uma regrinha no alemão para textos escritos que é assim, do 0 ao 13 o número é escrito por extenso. Do 13 para cima, eles utilizam o número escrito na forma numeral mesmo, então 45, vai ser o 4 e o 5. Então você dificilmente vai precisar escrever, quando você for fazer algum texto, o número nessa forma extensa grande. O ideal é que você saiba para te ajudar a falar, a pronunciar. Então no começo escreve assim, até você pegar o jeito de falar certinho. Mas normalmente quando for um texto, você pode utilizar a numeração assim que não tem nenhum problema. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Escrevam 3 números para mim aí nos comentários, que eu vou passar corrigindo. Tenta pegar os números com as dezenas de milhares, tenta utilizar as regrinhas. Então vocês vão escrever por extenso para mim aqui nos comentários, que eu estarei corrigindo. Se estiver certo eu vou deixar um joinha, se estiver errado eu vou passar corrigindo. Também deixo o meu espaço no Instagram para vocês me seguirem lá, é o @missãoalemão. Eu sempre abro o box de perguntas lá para vocês deixarem as suas dúvidas e eu também uso as dificuldades de vocês para gravar os meus vídeos. Então deixa lá algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, algum conteúdo que você tem alguma dificuldade, que a gente vai gravar os vídeos e vai postar aqui. Também deixa o seu joinha, que você me ajuda a engajar esse vídeo e o YouTube vai entregar ele para mais pessoas que precisam aprender esse tema e tem dificuldade. E se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e ficar a par de tudo que a gente vai postando aqui. Tchau!